que é o quadro Imóveis em Pauta, né, com Beto Mascarenhas, especialista em imóveis, e sou convidado especial hoje, o Antônio Vitor, CEO da Seprengi. Bem-vindo ao programa Cidade em Pauta. Humberto, também Vitor, bom dia. Bom dia, Lucival. A gente tem a presença especial do CEO da Seprengi, Antônio Vitor, que veio trazer informações importantíssimas. A Seprengi, Lucival, que é a empresa destaque no mercado hoje em inovação construtiva. Então, esse é o tema de hoje que vamos estar tratando no programa. Inovação construtiva, o que tem de novidade, tudo aquilo que é implementado para que você, ao realizar o sonho da casa própria, possa morar bem, com qualidade. E é isso que a Seprengi tem feito, investido em tecnologias, em tudo aquilo que o mercado disponibiliza de melhor para oferecer isso a você. Mas antes de falarmos sobre o tema, eu queria aproveitar a presença aqui do Antônio Vitor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Lucival. Bom dia, Humberto. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Nordeste. É uma honra muito grande para mim vir dessa entrevista aqui. Fico lisonjeado com os comentários do Humberto, corretor tão gabaritado, tão referência em conhecimento e inovação também na nossa cidade. Grande personagem do mercado de corretagem e a parceiro de longa data. Fico muito feliz com a oportunidade de poder falar sobre a empresa aqui. Vitor, antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouco da história da Seprengi, quais são os principais pilares que promoveram essa história de sucesso em nossa cidade. A Seprengi é uma construtora que foi fundada por meu pai, Antônio Novaes, em 1993, nos completamos 30 anos ano passado. Seprengi significa Centro de Pré-Moldados e Engenharia. É uma empresa que ela surge como indústria, onde hoje a Seprengi Pré-Moldados, que ainda é o nosso braço industrial da empresa, e ela surge com os preceitos e propósitos do meu pai de trazer melhorias construtivas e inovações técnicas para a cidade de Feira de Santana. A empresa ela começa atuando em obras de drenagem, saneamento, e após cerca de 10 anos de atuação nesse mercado, a gente migra para o mercado de incorporação e construção. A gente sempre fala que uma empresa, antes dela ter o seu ramo de atuação, ela tem que ter um propósito. E o propósito da nossa empresa é gerar moradia com qualidade através da aplicação de tecnologia construtiva e inovação na concepção e design dos nossos empreendimentos, buscando trazer não só inovação na parte construtiva, o qual a gente busca industrializar a nossa cadeia de construção, fabricação e produção, mas na concepção do empreendimento, levando em consideração não só o que há de mais moderno na arquitetura, mas os novos padrões de comportamento para que a gente tenha um empreendimento mais consonante com as maiores inovações que há no mercado. Bacana, Vitor. É importantíssimo esse trabalho da Seprengi, tem feito com que Feira de Santana esteja aí entre os grandes polos habitacionais do Brasil e com destaque. Além de construção de unidades habitacionais, quais são as outras áreas que a Seprengi atua, Vitor? A Seprengi ela se entende hoje como um grupo de empresas e a gente atua na parte de incorporação e construção, no que tange a Seprengi Engenharia, e a Seprengi Pré-Moldados, como eu disse antes, é o braço industrial da construtora. Então, como nossa metodologia, nosso método, nosso modus operandi de crescimento e verticalização da empresa, a Seprengi Pré-Moldados, que outrora foi o berço da empresa, hoje é o que permite a gente ter uma grande escala e capilaridade de atuação. O que acontece? Hoje, a Seprengi, além da construção de unidades, ela atua na fabricação de blocos, pavimentos intertravados, telas de aço, concreto zinado, meio-fio, artefatos de cimento, saneamento, e é uma empresa que hoje também possui laboratório próprio. Então, além da construção de unidades habitacionais, a gente possui um braço industrial que hoje é o nosso maior fornecedor. A Seprengi é a maior fornecedora de si mesmo, porque a gente enxergou que isso é uma grande possibilidade de alavancagem operacional que a gente tem na empresa, além da gente assumir a proa de fazer a manutenção, todo o controle de qualidade e laboratório. Então, produtos que são de altíssima relevância para a construção de obra, com blocos de concreto, concreto zinado, telas para fazer laje, popularmente conhecido como malha pop, um termo que nosso ouvinte deve estar mais habituado, todos são fabricados dentro da Seprengi, o que garante que a gente tenha uma qualidade muito melhor, uma logística muito mais eficiente e uma sustentabilidade de crescimento muito mais perene, eu posso assim dizer. Verdade, e a gente observa que a Seprengi hoje ela está sempre um passo à frente no mercado imobiliário. E, Vitor,
para estar sempre um passo à frente. O que a CEPRENGE tem buscado em tecnologia e inovação construtiva para oferecer ao mercado? Humberto, eu sempre brinco que o nosso setor ele é talvez um dos mais antigos que há. Se a gente pegar um pedreiro que trabalhou na construção do Coliseu de Roma Antiga, ele usou das mesmas ferramentas que o nosso pedreiro utiliza hoje em dia. Prumo, esquadro, colher, cimento com base de calcário. Então, um setor que é, por natureza, muito defasado no que tem de tecnologia de hardware, como a gente pode assim chamar. Mas, em compensação, também foi o primeiro setor da humanidade. Enquanto a humanidade se chega enquanto civilização, a gente teve de fazer assentamentos. Esses assentamentos foram o berço, a mãe, né, da engenharia civil. Por curiosidade para o nosso ouvinte, o nome engenharia civil, que diz que é a mãe das engenharias, é porque ela surge como uma outra engenharia para desenvolvimento tecnológico. Igual policial, a gente tem polícia civil e polícia militar. Na engenharia, a gente tinha engenharia bélica, e o que não era engenharia bélica era engenharia civil. E aí ela ramifica para todas as outras que a gente conhece. Então, só uma curiosidade para o nosso ouvinte. E a gente herda muito de outras indústrias, principalmente automobilística, indústria de tecnologia, indústria de informação, que a gente fala que tecnologia ela não pede licença, ela pede desculpa. Então, quando a gente foi ver, já passou. Então, a gente se espelhar em outras indústrias para que a gente consiga estar à frente, enxergar a próxima curva do mercado, é muito importante para nós. De forma que não só enxergar o que é de tendência de arquitetura, de construção, mas enxergar padrões de comportamento. Enxergar padrões de comportamento permite à empresa, por exemplo, já trabalhar com escritórios compartilhados, crossfit, bicicletário compartilhado, mini-market, vaga elétrica, há mais de 5 anos. Então, enxergar esses padrões de comportamento que a gente vê mundo afora, mundo corporativo, padrão de comportamento social, se enxergar nos Estados Unidos, Europa, Sul, Brasil, Sudeste e outros eixos, permite com que a gente consiga e tente se manter na proa de trazer novas tecnologias, não só de concepção, mas de construção de novos empreendimentos. Um outro conceito, Vitor, que muito chama minha atenção e que é muito implementado nos empreendimentos da CEPRENGE é o conceito de oferecer a toda a comunidade aquilo que é chamado de gentileza urbana. Eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito que tem sido aí um diferencial nos produtos da CEPRENGE. A gente busca beber das melhores fontes possíveis para tocar o propósito de nossa empresa. E o Brasil possui um grande gênio, quer dizer, nos deixou um pouco mais de ano, chamado Jaime Lerner, que é um arquiteto urbanista que foi prefeito de Curitiba, que foi o responsável por desenvolver o plano diretor de Medellín, que é uma cidade que há alguns anos era tida como uma das mais perigosas do mundo e que era assolada pela criminalidade, pelos cartéis de drogas, e hoje é uma cidade que é referência em criatividade, em desenvolvimento sustentável, em boa qualidade de vida, e é um conceito que Jaime Lerner chamava de acupunturas urbanas. O que é que esse conceito prega? Pequenas intervenções urbanas, por mais pontuais que sejam, têm o poder de gerar uma grande transformação na malha urbana, garantindo uma habilidade social, econômica, uma melhoria do astral populacional, de modo que isso vai ter reflexos em diversas naturezas, política, econômica, social, cultural. Então, o que é a gentileza urbana da CEPRENGE, que é essa pequena intervenção pontual? Na frente de todos os empreendimentos nossos, a gente primeiro prega por permeabilidade urbana. Você ter paredões de muros segregando o empreendimento da via gera um grande déficit de mobilidade social urbana que não é proveitoso para o desenvolvimento urbano dos bairros. Então, se a gente pegar o bairro do Sim, o bairro do Papagaio, que são bairros recentes, entre aspas, posso dizer, que surgiram, que tiveram 70% de sua malha, talvez, desenvolvida nos últimos 10 anos, são bairros que, carecem de planejamento urbano integrado e, 2, não possuem uniformização no estilo arquitetônico construtivo dos seus empreendimentos. Então, a gente vê muitos muros altos, completamente fechados, que não dão sensação de segurança para os pedestres. E cidade boa é cidade pedestrianizada. Não existe cidade com qualidade urbanística que não tenha pedestres como pivô e protagonista do processo de transformação urbana. Então, na frente dos nossos empreendimentos, a gente sempre trabalha com muro e gradil para garantir permeabilidade visual e para o pedestre sentir seguro. Com parques, que a gente chama de pocket park, né? Parque de bolso, que possuem bebedouro pet, lavatório, bebedouro, bomba para encher pneu de bicicleta, carregador, armário, locker, entre outras pequenas facilidades urbanas que, se fossem adotadas em via de regra na Feira de Santana,
ter uma outra qualidade urbanística. Então, até como propósito da empresa, que está lá no nosso propósito de missão e valores, é que a gente tem que gerar ativos arquitetônicos. Nosso empreendimento nunca pode ser um passivo para a área. Então, antes de fazer bem para quem vive no empreendimento, tem que fazer bem para quem convive com ele. Então, primeiro a gente dá a comunidade para depois pedir algo em troca. Então, sempre a nossa atuação tem que gerar um ativo arquitetônico no local onde ela é inserida, até porque isso permite, inclusive, a alavancagem da adjacência. Vou pegar como, por exemplo, a Avenida Sossego, que é uma região de atuação recente da CEPRENGE, teve um super crescimento da sua adjacência nos nossos empreendimentos e muito se deve à qualidade urbanística que foi adotada para esses. Então, a gente acredita isso sim, não só como propósito, mas como um grande modelo de crescimento da empresa. Muito bacana, né? Esse é um dos diferenciais hoje da CEPRENGE e está de parabéns. Vitor, a CEPRENGE nos últimos anos focou, eu observo os lançamentos na região do Sim, na Antônio Bittencourt, que é um crescimento, uma espécie de prolongamento do Sim. A empresa pretende continuar a manter essa tendência ou existe a possibilidade de pulverizar para outros bairros, como Papagaio, que é um bairro que está em expansão também? Conceitualmente e contextualmente falando, vou falar do parte conceitual, a gente sempre teve uma afinidade muito grande pelo bairro do Sim, por toda a volúpia comercial, econômica e pujança que ele apresentou nos últimos anos, além de possuir terrenos que estavam mais condizentes com o modelo construtivo e tipo de empreendimento que nós pretendemos lançar. Todavia, o bairro do Papagaio tem se mostrado também como outro grande vetor de crescimento, teve um crescimento de uma altíssima relevância e as novas perspectivas de crescimento urbano de Feira de Santana, com novas avenidas, segundo a de consumo, tem mostrado grandes perspectivas de união desses bairros. Então, não em curto prazo, mas a gente sim já começa a enxergar grandes possibilidades de expandir a sua capilaridade para os bairros do Papagaio, região da Fraga Maia, vou dizer, para essa zona norte de Feira de Santana. A cidade, ela está, imagino, fechando o seu primeiro ciclo, e o Humberto, que é um grande especialista, imagino que concorde comigo, de mercado imobiliário. Se a gente pegar os anos de 2010 para cá, a cidade de Feira de Santana ela construiu mais imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida, que compreende as faixas da FGTS, faixa 1, 1,5, 2 e SBPE, do que os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul juntos. Só que isso foi um ciclo. Se a gente pegar a configuração urbana de Feira de Santana, a gente tem a Artemia Pires, o eixo da Artemia Pires, o eixo da Antônio Bittencourt e o eixo da Silvio Matos. Se nós fizermos a triangulação da jusante e da montante de ponta a ponta dessas avenidas, então quase que acabamos os terrenos. Sobram poucos terrenos. A zona norte de Feira de Santana compreende a região da Ectonseno e Fragamar, ainda tem terrenos para expansão, todavia não tão grandes quanto os que nós estávamos acostumados outrora, terrenos de 40, 50 mil metros quadrados, que tinham viabilidade para fazer os famosos produtos de 2 quartos no suíte, como foi o Fiore e Maggiore, que foram produtos de grande sucesso de vendas e que tiveram uma rentabilidade muito boa. Humberto trabalha também não só com móveis em planta, mas com casas prontas, e Humberto pode atestar. O Vila Fiore é um empreendimento que dobrou de valor, mais que dobrou, entre o seu lançamento e 2, 3 anos depois da sua entrega. E que mostra que um produto foi muito assertivo e muito condizente com essa época. Com a perspectiva do segundo anel de controle na cidade de Feira de Santana, eu imagino que a gente deve startar um novo ciclo de expansão urbana. Porque o nosso atual ele já começa a mostrar sinais de arroxo urbanístico, vou alcunhar esse termo aqui, de escassez de terrenos mesmo. Então a gente tem visto uma mudança de configuração nos empreendimentos que são lançados nessa região. Deve haver uma criação de novo nicho e esse novo ciclo urbanístico de Feira de Santana deve trazer outra qualidade e um novo suspiro para empreendimentos, principalmente de primeiro imóvel. Vitor, a gente observa que essa busca sempre por inovação, por conhecimento, por entender de tendências, tem atraído também um público que é um público seleto do mercado imobiliário, que é o público investidor, sabendo que esse público ele é mais consciente e exigente que existe no mercado. O que você tem a dizer para quem está em dúvida entre investir no mercado imobiliário e em outros mercados? Excelente pergunta. Eu acho que todo mercado ele se valoriza muito pautado em somente um conceito, escassez. Quanto menos ouro a gente tem disponível no mercado, mais dinheiro ouro vale. Para diamante a mesma coisa, para criptomoedas a mesma coisa. O pessoal que entende de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas sabe que daqui a alguns anos
quando, vou tirar o termo técnico, apesar de não ser nada de especialista, mas ele um pouco, se parar de minerar essas moedas, haverá um grande boom do valor dessas criptomoedas. Para o mercado imobiliário é a mesma coisa, só que a mesma coisa há 15 mil anos, então nosso mercado é sim o mais sólido. Terra e tijolo sempre vão estar sendo mais escassos. Todo dia que passar vai ter menos terra disponível e menos casa disponível. Então, o mercado que ele sempre tem tendência de valorização, não se perde dinheiro com o mercado imobiliário. Eu lembro de Humberto na palestra no evento que nós somos, Humberto, com Franco Júnior, que você falou, não espere para comprar imóveis, compre imóveis e espere. Eu lembro dessa alcunha de Humberto, tá vendo aí? Prestei bastante atenção na sua colocação e que é de fato verdade. Os outros mercados, eles estão sujeitos a muita volatilidade. Você compra um mercado de ações, você investe em uma Gerdau, não que não seja sólido, mas em minérios ou em royalties, você está sujeito a muitas variações políticas. Para o público investidor, que depende menos de taxas de financiamento de longo prazo, como é o caso de 80% a 90%, talvez, né, Humberto, do mercado de Feira de Santana, que financia imóveis para moradia, sempre haverá esta grande valorização do mercado, porque cada ano que passa, constroem-se mais empreendimentos, cada vez mais distantes do centro, logicamente, por uma questão, a não ser que a gente venha trabalhar com retrofits ou esse tipo de coisa, mas a tendência é que a cidade vai crescendo sua malha urbana. Então, sempre haverá uma tendência de valorização daquilo que já foi feito, pela sedimentação técnica, econômica e social daqueles empreendimentos. Com um pequeno detalhe, a gente depende de uma variável para que isso continue sendo verdade, taxa de natalidade positiva. Talvez o nosso mercado, talvez não, com certeza o nosso mercado é aquele que está mais diretamente relacionado ao crescimento populacional. Só compra casa nova se tiver gente nova nascendo. Então, esse crescimento populacional de Feira de Santana, que por mais que em via de censo tenha sido pouco expressivo nos últimos 10 anos, se eu não me engano, foi da ordem de grandeza de 30 mil pessoas, não foi? Isso. O crescimento de Feira de Santana. Imaginei que tenha sido mais a cidade, que a gente tem população flutuante ainda maior do que tinha há 10, 15 anos. O crescimento populacional, ele ainda é diretamente interligado ao crescimento da malha urbana. Então, enquanto houver crescimento populacional positivo, a gente vai ter um crescimento da malha urbana. Onde é que isso acontece, por exemplo, hoje? Na Europa. Alguns países do leste europeu, ou países que hoje são assolados com baixa taxa de natalidade, eles têm um crescimento de malha urbana muito estagnado, como é o caso de Portugal. E sim, nestes casos, você não tem uma grande valorização de novos mercados. Todavia, imóvel sempre valoriza. Basta você pegar recentemente, aí, por exemplo, Portugal é um país que tem uma taxa de natalidade baixíssima, índice de permeabilidade baixo, e imóveis em Portugal, nos grandes centros urbanos, estão subindo exponencialmente de preço, devido às configurações urbanas, técnicas e econômicas que estão vigentes no país. Então, sim, terra e tijolo, como sempre vai estar sendo mais escasso, sempre vai estar valorizando. Verdade. E assim, as demandas, além de populacionais, quanto mais há o crescimento de renda, como é no caso lá da Europa, mais se busca ter mais espaços, casas maiores. Isso faz com que o mercado ele não pare, né? E até o mundo pet. Como eu observo que a CEPREG sempre foca em ter um espaço pet. Então, o mundo pet também contribui para que novos imóveis e imóveis com conceitos diferentes venham estar no mercado. Vitor, como entusiasta do mercado imobiliário, analisando o cenário econômico e geopolítico, qual a sua aposta para os próximos anos? Crescimento, estabilidade ou retração? O que o público espera? Sua opinião. Rapaz, é uma responsabilidade grande responder uma pergunta dessa, que vai de cenários assim que transcendem nossa área direta de atuação, mas fico feliz pelo prestígio de poder responder uma pergunta dessa. Se a gente pegar o cenário Brasil hoje, que a gente está vendo tendência de queda dos juros americanos, que a gente está vendo talvez tendência de manutenção da Selic, porque não temos o controle inflacionário ainda completamente condizente com o arcabouço fiscal, me causa uma certa preocupação no que tange a saúde financeira do país para que a gente consiga manter uma estabilidade de crescimento e taxa de juros nos próximos anos. A taxa de juros sempre vai estar diretamente correlacionada à paridade do poder de compra, IPC, paridade de poder de compra da nossa população economicamente ativa. Eu falo um bocado de termo chique agora, achar que eu entendo muito de economia, mas são os termos adequados mesmo para serem utilizados. Se a gente não tiver essa estabilização da taxa de juros, se a gente não conseguir
entrar no denominador comum no que tange a, principalmente custos construtivos. A gente vê que a nossa economia, por ser uma economia dolarizada, o que é que significa o nosso ouvinte? A gente paga hoje o mesmo preço do aço, por exemplo, que o americano paga. Então, 1 quilo de aço aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, só que lá ele recebe em dólar e compra em dólar. Aqui a gente recebe em real e compra em dólar. Se a gente pegar insumos que são, vou dizer assim, nacionalizados, fazer uma comparação simples, concreto e aço. O aço nosso é vendido por algumas siderúrgicas, 5 basicamente no Brasil, e que tem como referência de preço a dolarização. Fechado? Assim como é o petróleo, a gente paga preço de petróleo, preço de gasolina, preço de diesel dolarizado. A gente não tem essa manutenção de moeda local para fazer essa precificação. E o concreto, a gente trabalha com insumos, entre aspas, locais. Cimento, areia, brita e água. 1 quilo de cimento, 1 quilo de concreto é 20 vezes mais barato que 1 quilo de aço. Por isso é que no Brasil, o ouvinte que também se questiona, a gente não vê muita construção do tipo steel frame. A gente olha nos Estados Unidos, na China, aquelas construções de aço mega rápidas. Por quê? Lá compensa pelo preço do aço e pelo preço da mão de obra. Aqui não compensa. A gente ainda tem mão de obra que a gente consegue ter uma produtividade boa e materiais como aço que ainda não consegue atingir a viabilidade econômica. Então, só voltando à pergunta inicial, a desindustrialização do país, que é latente hoje, principalmente assolada por falta de capacitação técnica de mão de obra geral. A gente hoje sofre muito com isso. Imagino que outros colegas industriais que estejam. A falta de investimento em formação técnica industrial, a alta do preço de insumos gerais para a construção civil, para a indústria geral, a alta dos juros gera um cenário preocupante. Todavia, o Brasil, ele, imagino eu, pela quantidade de recursos naturais, pela nossa taxa de natalidade, que ainda hoje consegue ser crescente, deva ter um cenário otimista para os próximos anos, apesar desse susto de curto prazo que a gente pode passar. O mercado imobiliário ainda possui hoje muito incentivo governamental, que para o nosso país é bom, então o programa do FGTS ainda consegue subsidiar muitas casas. O orçamento do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o faixa 1 para esse ciclo foi de 17 bilhões de reais até o momento, então ainda é relevante. Então, para o mercado imobiliário, a perspectiva é muito positiva, apesar de a gente precisar de mudanças estruturantes para a nossa economia geral. Agora, 8h08, que papo interessante. Olha, passei a conhecer um pouco mais desse setor aí, que é surpreendente. E agradecer a você, Humberto Mascarenhas, por ter trazido o Antônio Vitor, CEO da CEPRENGE, para essas informações tão importantes do meio da construção, né? Da tecnologia, dos investimentos, de onde atua a CEPRENGE, e dizer que venha mais vezes, viu, Vitor? Juntamente com o Humberto, que tem surpreendido com tantas entrevistas, com tantas informações desse mercado que é muito crescente. Muito obrigado, Humberto. Obrigado, Vitor. Com certeza. Muito feliz com o convite. Agradecer ao Humberto, que me convidou, e dizer que foi uma honra poder estar aqui presente com os senhores. Obrigado. Eu agradeço também, Vitor, a sua presença, que de pronto, que assim que o convite foi feito, aceitou e abrilhantou, né? Muita informação importante. Agradeço mais uma vez, Lucival, e principalmente a você, ouvinte, que ficou aí na escuta, acompanhando tudo. Lembrando que a CEPRENGE, ela tem empreendimentos, inclusive, ainda disponíveis para venda. A gente tem aí no mercado Essenza, é o melhor empreendimento de 3/4 atualmente, ali no bairro do Sim. E você pode estar encontrando mais informações ali na Nobel Imóveis, fica na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979. Você nos encontra também nas redes sociais, é só pesquisar lá por @Nobel Imóveis. Pesquisa também pela CEPRENGE, @CEPRENGE. CEPRENGE, CEPRENG, Centro de Pré-Moldados de Engenharia. Lá você vai encontrar todas as informações, conhecer os produtos e ficar bem antenado sobre o mercado imobiliário. Vitor, obrigado a todos e até a próxima. Imóveis